Capítulo 19. O Festival da Primavera. Foi sem dúvida o pior dia do ano para Lit. Ele seria forçado a passar a tarde inteira longe de casa, cercado por completos estranhos e roubado qualquer privacidade ou espaço pessoal durante as festividades. Todas as famílias da vila se reuniam para o festival, esquecendo todos os seus problemas e misérias cotidianas, já que tudo, desde decorações, alimentos e bebidas, eram pagos pelo Conde Lark. Ele também participaria de todo o evento, para manter fortes seus laços com a comunidade e manter sua reputação de um justo senhor, em vez de ser apenas um cara sem rosto que cobrava impostos, tornando suas vidas ainda mais difíceis. O festival foi composto por 3 partes. A manhã ainda passaria como um dia normal de trabalho, para permitir que comerciantes e camelôs estrangeiros preparassem suas barracas e organizassem suas mercadorias. À noite, as famílias se reuniam e examinavam as arquibancadas, procurando bugigangas e joias para comprar com o dinheiro extra e adicioná-las ao dote de suas filhas. A comida consistiria principalmente de aperitivos, como frutas e legumes frescos, com espetos de diferentes tipos de carne e até alimentos exóticos, trazidos pelo Conde Lark para a ocasião, como peixes de água salgada e frutos do mar. As únicas bebidas disponíveis seriam água e cerveja leve. Após o pôr do sol, enormes braseiros e tochas acenderiam por toda a vila, enquanto os trabalhadores do conde preparariam o palco para o evento principal do festival, a eleição da donzela da primavera. Todas as meninas de 15 e 16 anos podiam participar do concurso Donzela da Primavera, que era mais um baile de debutante do que um concurso de beleza. Foi a oportunidade para todas as jovens moças em idade de se casar mostrarem sua beleza e virtudes, na esperança de chamar a atenção de tantos pretendentes quanto possível. Os juízes do concurso eram sempre os mesmos: o Conde Lark, o chefe da vila e Nana. Após a eleição, a verdadeira comida seria trazida, com muitos animais assados, sopas e frutas caramelizadas. Vinhos puros e regados estariam disponíveis, elevando o ânimo para o final. A última parte consistia em uma dança, incentivando os solteiros elegíveis a se aproximarem de uma ou mais donzelas que poderiam ter chamado sua atenção. Cada parte afetaria o humor de Lit de maneira diferente. O primeiro causaria tédio extremo, temperado pelo fato de ele ainda poder se mover sozinho. O segundo era semelhante à tortura. Ele seria forçado a sentar-se nos ombros do pai, olhando por horas para um monte de menininhas pelas quais ele não dava a mínima. O terceiro foi o melhor, mas apenas porque era muito curto. Depois de dançar, seus pais estavam cansados demais para permanecer por mais tempo e finalmente o levariam de volta para casa. Nenhum de seus filhos ainda tinha idade para se casar, então eles não tinham motivos para ficar. Pela primeira vez em sua nova vida, Lee tinha algum dinheiro no bolso, para poder conferir os jogos de carnaval que ofereciam os melhores prêmios. Eles trapaceiam, eu trapaceio. Vamos jogar de maneira justa e justa. Usando magia espiritual, ele ganhou um belo urso de pelúcia paratista, vencendo um jogo de arremesso de anéis manipulado por anéis desequilibrados. Em um jogo de tiro com besta, ele pegou um pente de prata para a rena. Tudo o que ela precisava fazer era usar 2 fios de magia espiritual, um para guiar o dardo até o alvo, o segundo para forçá-lo a desmoronar. Por último, mas não menos importante, uma fita de seda para a mãe de um estande da Roda da Fortuna. Os carnívoros ficaram pasmados, mas tentar intimidar uma criança local na frente de tantos moradores, sem mencionar o Conde Lark, não lhes valeria nada além do espancamento de uma vida e uma proibição permanente de todos os eventos no condado de Lustria. Eles começaram a ficar de olho nele, mas Lit não era ganancioso e saiu depois de receber os 3 prêmios. Na verdade, ele também queria algo para Haas, mas tudo o que tinham eram produtos femininos. Os carnívoros esperavam atrair os garotos para desperdiçar seu dinheiro, tentando impressionar as garotas com presentes caros que eles não podiam pagar sem jogar. Depois de distribuir os presentes, Lit procurou Nana. Ele queria conversar sobre magia com um especialista. Ele a encontrou sentada em um banco perto de sua casa. A primeira coisa que ele fez foi olhar para ela com a visão da vida. Seu fluxo de mana era muito maior que o de Lit, mas sua força vital era mais fraca que a de Tista. Nana era uma mulher com mais de 60 anos, mas parecia uma mulher da terra com 80 anos. Suas costas estavam tão encurvadas que ela precisava de uma bengala para andar corretamente. Ela tinha olhos cinzentos afiados, um rosto cheio de rugas e um grande nariz aquilino. Nana sempre usava um chale sobre a cabeça, para evitar que seus longos cabelos grisalhos a incomodassem durante o trabalho. À primeira vista, ela parecia uma velhinha discreta, mas quando você se aproximava,
Podia sentir a força bruta exalando de seu corpo. Deve ter tido uma vida difícil. Solus comentou. Olá, Nana. Como você está? Lit perguntou educadamente. Olá para você, pequeno diabrete. Você com certeza está crescendo rápido, não é? Assim como Helena havia notado no inverno, Tist e Lita estavam ficando mais altas e esbeltas que seus pares. O mesmo estava acontecendo com Rena também. Depois de receber o tratamento de Lit, Lit já tinha mais de 1,1 metro, 1,8 de altura, os ombros largos como se ele jogasse polo aquático. Lita assentiu. Sim, eu faço. Posso fazer uma pergunta? Desde que não seja da minha idade, seja meu convidado. Nana riu. Nana, você é uma maga forte. Nana ficou surpresa. A pergunta não muito infantil. Sim, eu sou. Quando eu ainda era jovem, recebi uma bolsa da prestigiada Academia Relâmpago Griffin e consegui me formar sem nenhum problema. Nana se endireitou com orgulho, lembrando-se dos anos de glória. Então, como você acabou sendo uma curandeira em Lutia? Que indelicado da sua parte, Lit. Solus o repreendeu. É permitido que as crianças sejam rudes. É um dos poucos privilégios. O humor de Nana ficou sombrio. Veja, Lit, neste mundo existem plebeus, nobres e magos. Um mago forte tem um status a par dos nobres, dependendo de seu poder mágico. Naquela época eu era muito forte, mas não um gênio. Tristemente, eu também era estúpida e ingênua. Então fiz algumas escolhas muito ruins e acabei sozinha, sem que ninguém me apoiasse. Só me restavam duas opções: submeter-me a um poderoso nobre ou viver livre com o status de curandeiro. Eu escolhi. Lit ficou sombrio também. A ideia de perder tudo depois de trabalhar tanto para fazer o futuro parecer ainda mais assustador. Pronto, garoto. Nana se animou. Não vamos estragar o clima e aproveitar o festival. Depois de deixar Nana sozinha, Lit pensou em suas palavras sobre o crescimento dele e parou em frente a um espelho em exibição, observando seu reflexo. Ele só podia suspirar em resignação. Não importa quantas impurezas eu expulse, eu consegui falhar, mesmo na loteria da piscina genética. Eu peguei muito do meu pai e tão pouco da minha mãe. Quando olho para mim enquanto meditativa, em vez de legal, gosto de algum tipo de garoto psicopata que escapou do juvie. Seu sorrir, agora que sinto falta de tantos dentes, nem sou fofo. Mesmo todo vestido, eu mal podia passar por um menino de rua de um dos romances de Dickens. Solus tentou animá-lo, mas sem sucesso. Mais tarde, o Conde Lark apresentou aos anciãos da vila seu convidado de honra. Chefe Uruk, sábio Nana, permita-me apresentar a você o jovem Riker Traan, filho de meu querido amigo, Baronete Lockhart Traan. Esse jovem rapaz é um mágico realmente talentoso, que no futuro trará glória ao nosso condado. O Conde Lark era um entusiasta da magia, sempre tentando patrocinar jovens promissores de sua terra. Prazer em conhecê-lo, jovem. O chefe da aldeia o saudou com um arco educado, esperando que o outro lhe oferecesse sua mão ou pelo menos respondesse ao arco. Riker, em vez disso, continuou olhando em volta, seus olhos cheios de desprezo. O prazer é meu. Ele respondeu com um tom frio. Riker, onde estão suas maneiras? O Conde Larco repreendeu suavemente. Sabia Nana era uma mágica poderosa e renomada em sua juventude. Sinta-se à vontade para pedir conselhos. A experiência dela pode ser inestimável para superar qualquer dificuldade que você possa encontrar durante seus estudos. Eu não tenho dúvidas sobre isso, meu senhor. Riquet curvou-se desta vez, mas para o Conde Lark. Nana tinha visto nobres suficientes em sua vida para reconhecer o tipo. Um jovem alto e poderoso mestre, mimado o suficiente para acreditar que apenas nobres poderiam alcançar a grandeza. As pessoas da aldeia estavam tendo dificuldade em tolerar tanto desrespeito pelos mais velhos, mas, pelo bem do conde, se limitavam a sussurros raivosos. Oh, oh, oh. Você conseguiu outra corajosa, querido Lark. Nana riu sem nenhum calor. Riquet estremeceu com tal falta de respeito. O velho morcego chamando o conde pelo seu primeiro nome sem honoríficos. Mas ele sabia que Lark era um otário para os mágicos e, a julgar pela atitude dela, havia concedido ao velho morcego o direito de fazê-lo. Ele tem todo o direito de se orgulhar, querida Nana. No próximo ano, completará 12 anos e se candidatará a uma bolsa da Academia do Relâmpago Griffin. E com um pouco de sorte ele se matriculará exatamente como você fez naquele dia. Riquet não reprimiu seu espanto, franzindo as sobrancelhas para Nana. Pelos deuses, como um plebeu poderia ser admitido na academia? Ele pensou. Ela deve ter trapaceado, sem dúvida. Realmente? Nana respondeu com entusiasmo exagerado. Porque você não pede que ele nos mostre do que ele é capaz? O Conde Lark aceitou de bom grado e, por seu pedido,
Logo foi montado um toco de 1 metro, 3,3, de altura com uma cabeça de alface no topo. Riquet teve que ficar a pelo menos 10 metros dele e derrubá-lo. Era um exercício muito básico para quem queria se tornar um mágico, geralmente usado para se livrar rapidamente de candidatos indignos. Somente aqueles com verdadeiro talento para a magia eram capazes de usar a magia de tarefas a esse alcance. Para pessoas normais, a magia tinha um alcance de 1 metro ou 2. Para aprender algo fora da magia das tarefas, era preciso se matricular em uma academia de magia ou comprar livros muito caros. Jovem, faça o seu melhor. A voz do Conde Lark estava cheia de entusiasmo. Riquet fizera esse exercício inúmeras vezes, mas sempre sozinho. Desta vez, ele estava cercado por plebeus, claramente esperando vê-lo falhar e ter a chance de ridicularizá-lo. Pior ainda, o Conde Lark estava colocando muita pressão nele. Aos olhos de Riquet, esse não era um teste simples, mas uma questão de vida ou morte. Sentindo incontáveis olhos nele, ele perdeu a concentração ao executar os sinais das mãos e gaguejou a palavra mágica. Ínfiro. Ele produziu uma grande bola de fogo castanha, que quase perdeu a alface. No entanto, com um pequeno estrondo, a cabeça da alface foi derrubada. Ninguém aplaudiu, exceto a contagem Lark. Mais de um é isso? Podia ser ouvido entre a multidão. Nana caminhou devagar até o vegetal, trazendo-o de volta para o conde examinar. Ele estragou alguns sinais importantes das mãos, gaguejou a palavra mágica e perdeu completamente a alface. Só foi derrubada por causa da explosão. Nana comentou friamente. Eu não manteria minhas esperanças, Lark. Quando eu tinha a idade dele, eu era capaz de realmente atingir meu alvo sem realizar sinais nem usar palavras mágicas. Eles me admitiram apenas por causa da minha perfeita magia silenciosa. Os olhos cinzentos de Nana estavam encarando Riquet com desprezo. Bem, ele ainda é jovem. Foi por isso que o trouxe para você. Ele tem mais um ano inteiro para se preparar para o exame. Ainda há tempo para corrigir os pequenos erros. Eu esperava que você pudesse orientá-lo. Eu ficaria feliz em, realmente faria. Mas entre os moradores e meu discípulo, já tenho minhas mãos cheias. Estou muito velha para cuidar de 2 jovens e meu aprendiz tem precedência. Como você sabe, um mago tem palavra e honra. Você tem um aprendiz? O Conde Lark ficou chocado que ninguém o tivesse informado sobre assuntos tão críticos. Sim. Ela assentiu, sorrindo no rosto de Riquet. Ele aprendeu a ler e escrever aos 3 anos de idade e, nessa época, já havia aprendido magia de tarefas sozinho. Maravilhoso. A excitação do Conde Lark foi um tapa na cara de Riquet. Sim, ele também é meu discípulo. Celia deu um passo à frente, adicionando combustível ao fogo. Ela e Nana educadamente se detestavam. Mas entre ela e uma pirralha detestável, ela sempre escolhia o diabo que conhecia. Ele caça no bosque de Traun a partir dos 4 anos de idade. Mesmo que ele só possa caçar pisca-piscas e bichos, ele nunca erraria um alvo em movimento, muito menos um pouco de alface. Ela então sussurrou no ouvido do conde. Ele é realmente quem você sabe, quem forneceu o que você sabe. Fantástico. Excelente. Quando posso encontrá-lo? Seu monóculo saltou de sua órbita ocular pela felicidade. Riquet estava prestes a explodir de raiva. Ele não vê que eles o estão levando pelo nariz? Como alguém com um status social tão alto como o conde pode confiar em apenas uma palavra desses plebeus? Mentir e trapacear é da natureza deles. Eles são apenas lixo, tentando nos abaixar ao nível deles para se sentirem melhor com suas vidas patéticas. Se aquele velho morcego é um mágico, então eu sou o príncipe coroado, porque eu tenho que suportar toda essa bobagem. E como um caçador fedorento pode falar livremente com um conde? Esta noite não poderia piorar. Como diabos eu consegui deixar meu pai me convencer a vir para este chiqueiro? Aqui está ele. Broman gritou triunfante, arrastando com força Lint pelo braço. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Lita estava com sua família, mordiscando uma maçã caramelizada, quando Broman apareceu do nada, balbuciando sobre a honra da vila ou algo assim. Muitos olhos estavam nele. A intuição de Lite disse que algo estava errado. Então ele decidiu jogá-lo perto do colete. Conde Lark, tenho a honra de conhecê-lo. Não foi preciso ser um gênio para entender que o mastro com o monóculo tinha que ser o senhor da terra. Lito cumprimentou, segurando o punho, fazendo um profundo arco. Ele então continuou cumprimentando o chefe da vila, Nana e Celia, fazendo seu arco profundo de acordo com o respeito que eles mereciam. Por fim, ele se virou para o garoto de aparência doente ao lado do conde. Ele tinha cerca de 10 anos de idade, 1,4 metros de altura. Ele usava uma camisa de seda branca sobre calças de couro de ponta. Seu rosto estava todo vermelho e suado,
como se ele tivesse fugido para salvar sua vida ou foi mordido por uma cobra venenosa. A situação não fazia sentido para Lit, mas como ninguém parecia preocupado com a saúde do garoto, Lit fez o que deveria. Saudações, hóspede honrado. Espero que você aproveite sua visita em nossa aldeia. Lit segurou seu punho novamente, fazendo apenas um pequeno arco. Ele não tinha ideia de quem era aquele garoto. E Riquer não conseguia encontrar forças para se apresentar sozinho. O conde parecia ter esquecido completamente sua existência. Oh. Nana riu. Está vendo, Lark? Boas maneiras. Isso é algo que muitos jovens não têm hoje em dia. Lit continuou olhando em volta, esperando alguém explicar o que estava acontecendo. Posso ajudar? Ele perguntou. Riquer mais uma vez precisava de toda sua força de vontade para se impedir de lançar um acesso de raiva. Esse é o prodígio deles. Um vagabundo sem dentes. Eu deveria pedir ao conde que os matasse todos por suas mentiras descaradas. Simplesmente ultrajantes. Sim, Lit. Celia entrou novamente. O conde Lark adora magia em todos os seus tipos e formas. E eu estava apenas dizendo a ele sobre como você mata pisca-pisca sem estragar uma pena. Você se importaria de mostrar a ele? Ela pegou uma vara de madeira, segurando-a para o conde e todo mundo ver. Lit suspirou de alívio. Todo esse barulho por magia de tarefa. Eles quase me deram um ataque cardíaco. Se é apenas para entreter alguns nobres entediados, por que não? Se a vila prosperar, a minha família também. Breza. Depois de girar 2 vezes o dedo médio e médio, um pequeno vórtice envolveu o bastão. Externamente, era como as que todas as donas de casa usavam diariamente para limpar suas casas. Mas olhando-a de perto, era possível notar que na verdade eram 2 vórtices diferentes, um girando no sentido horário e outro no sentido anti-horário. Dessa forma, o feitiço aplicou uma enorme tensão no bastão no ponto em que os 2 vórtices se conectaram, causando a quebra quase instantânea. Lito inventou depois que Celia começou a incomodá-lo demais sobre como ele matou os pisca-piscas. Ele não podia mostrar a magia espiritual dele, então inventou esse truque. Riquer quis refutar dizendo que Lita estava a apenas 1 metro de distância do bastão. Mas até ele sabia o quão difícil era usar 2 feitiços diferentes ao mesmo tempo. Ele também sabia que tal objeção seria atendida pelo velho morcego solicitando que ele fizesse o mesmo. E ele não tinha ideia de como fazê-lo. Nana acenou com a mão e um aldeão colocou outra cabeça de alface no toco. Lit, seja um querido e nocauteie isso, por favor. Lit estava ficando cada vez mais confuso. O conde agora tinha estrelas nos olhos, olhando como se algum animal mítico tivesse descido dos céus, enquanto o garoto nobre estava pálido como um fantasma. O que diabos está acontecendo aqui? Por que o conde está tão absorvido por magia barata? E por que ninguém se importa com aquele garoto pobre? O que quer que ele tenha está piorando. Lita encolheu os ombros antes de mexer o dedo médio enquanto dizia, Jorum. Um dardo de gelo atingiu o centro da alface, fazendo-o rolar a alguns metros de distância, sem usar sinais de mão. O conde ofegou, sua voz tão fraca que Lit não podia ouvi-lo. Uma última coisa, querido Lit. Se você conseguir satisfazer essa pobre velhinha, tratarei você e toda a sua família de graça até você começar o seu aprendizado. Você está disposto a me fazer rir pela última vez? Lit não precisava pensar antes de aceitar. Apesar de seus esforços, Tista ainda precisava de cuidados constantes. De tempos em tempos, eles ainda tinham que procurar a ajuda de Nana e não era barato. Nana sorriu, cheia de confiança suficiente para os dois. Broman, jogue um daqueles o mais alto que puder. Broman jogou uma cabeça de alface com um tiro de arremesso, enviando-o a cerca de 3 metros de altura. Quando alcançou seu pico, Nana fez um simples gesto, cortando o ar horizontalmente com a mão e os dedos estendidos, conjurando 10 dardos de gelo. 5 atingiram o lado esquerdo, 5 o lado direito. Quando a cabeça da alface começou a cair, Nana cortou o ar novamente, desta vez na vertical, dividindo-o igualmente em 4 partes. Então ela simplesmente abriu a palma da mão em direção ao céu, conjurando 4 pequenos vórtices que derrubaram os 4 pedaços lentamente. Droga! Não apenas o fluxo de mana de Nana ainda é superior ao meu, mas o nível de habilidade dela está acima e além das minhas expectativas. Eu provavelmente poderia alcançar o mesmo resultado, mas precisaria de ambas as mãos e algo mais do que apenas uma onda casual do mão. Agora entendo por que todos na aldeia a consideram tão respeitosa. É provável que ela seja a razão pela qual a vila de Lutia é tão pacífica. Se ela pode fazer tanto com uma simples tarefa de mágica, não consigo imaginar o que ela pode fazer com um feitiço de verdade. Lit pensou. Agora é sua vez. Broman. Outra cabeça de alface, outro tiro de arremesso. Lit sabia que não era um concurso,
Ele não deveria ter um desempenho tão bom quanto Nana. Até que Lit pudesse ter uma ideia clara de quanto talento era considerado bom, quanto deveria ser considerado um nível genial, ele teve que jogar pelo seguro. Quando o tiro atingiu seu pico, Lit fez sinais de mãos com as duas mãos gritando Jorum, conjurando 4 dardos de gelo, 2 de cada lado. Quando a alface começou a cair, ele usou breza para cortá-lo desigualmente ao meio, usando-o novamente para convocar 2 vórtices para derrubar os pedaços. Mais uma vez, eles estavam girando em direções opostas, o fenômeno destacado pela alface girando lentamente. Por 1 centavo por 1 libra. Eles já sabem que eu posso fazê-lo. Se eu tiver que entreter o conde, é melhor fazê-lo com um pouco de dinheiro. A multidão explodiu em aplausos. Logo se juntou ao estático conde Lark, que ainda não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Nana enviou Lit para seus pais, assegurando-lhe que ela ficaria do lado da barganha, antes de falar novamente com Requertran. E isso, jovem, é como são os verdadeiros talentos da magia. Riquer não podia ouvi-la. Quando Nana mostrou sua habilidade, ele desmaiou de pé. Sua mente não podia aceitar que todas as certezas com as quais ele crescera haviam provado ser nada além de mentiras convenientes. Capítulo 20. Emboscada. Após o final do Festival da Primavera, nada de importante aconteceu e a vida de Lit voltou à sua rotina habitual. Solus provou ser de uma ajuda inestimável para seu treinamento mágico. Apesar de ter perdido todo o seu conhecimento passado e ser bastante ingênua nos modos de vida, ela era de longe a mais brilhante dos dois. Solus não estava limitado aos 5 sentidos dos humanos, mas na verdade tinha 12. Solus estava certo de que, recuperando seus poderes, seria capaz de despertar ainda mais. O senso de mana de Solus ajudou Lit a entender melhor as leis da magia que determinavam o talento inato e a capacidade de mana. Seu senso de mana era semelhante à visão de vida de Lit, mas muito mais profundo e preciso. Solus podia ver a mana fluindo até de folhas de grama ou seixos. Ao olhar para alguém, ela foi imediatamente capaz de entender seu talento mágico. Ainda mais importante, ela foi capaz de usar seu senso de mana mesmo nas memórias de Lit. Segundo Solus, todas as informações necessárias para o sentido de mana também estavam contidas no espectro visível, mas os humanos não possuíam os meios para interpretá-los. Quando você estava na Terra, você não tinha núcleo de mana. Seu mundo nativo basicamente não tinha mana. O mesmo aconteceu na nave alienígena. Mas quando você nasceu aqui, você começou com muito pouco núcleo de mana vermelho sangue. Ao absorver e processar a energia mundial com sua técnica de respiração, você conseguiu desenvolvê-la de vermelho para laranja. 4 anos de prática incansável apenas para promovê-la ao próximo nível. Lit ficou bastante deprimido com a notícia. Não exatamente. Seu núcleo do mana também continua mudando e se desenvolvendo à medida que você cresce, e isso acontece com todos os outros também. No momento do seu nascimento, o núcleo de mana de Tista já estava vermelho como Papauli ficava mais brilhante a cada ano. Laranja claro, e não me surpreenderia se, após seu crescimento final, ficar amarelo ou até verde. Ela parece ser bastante talentosa em magia. E é aí que isso me deixa. Lit continuou se sentindo pior consigo mesmo. Eu sou realmente um fracasso completo em tudo. Aparência, talento. Não posso fazer uma coisa certa. Pare de pensar e me escute. Você continua esquecendo que é 2 anos mais novo e eu não tenho ideia se homens e mulheres desenvolvem seus núcleos de mana em taxas diferentes. Além disso, seus passos constantemente pulando dificultam a compreensão de seu talento básico. Após cada ciclo de expansão e compactação, seu núcleo do mana fica um tom mais brilhante. Toda vez que você espelha as impurezas do núcleo de mana, ele passa para o próximo nível. No momento, é verde intenso. Sou eu, ou essa força do núcleo da mana parece estar de alguma forma relacionada ao espectro da luz. Lit ponderou. Um prisma pode quebrar a luz branca em seus componentes básicos: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, roxo. Sim. A mente de Solus assentiu. Mas também pode, de alguma forma, estar relacionado ao fogo. As chamas seguem o mesmo princípio. Uma estrela amarela é mais fria que a verde e assim por diante. Nossa verdadeira questão é o passo final para um núcleo do mana ficar roxo ou branco. Lit balançou a cabeça. Estou começando a ter uma dor de cabeça rachada. Vamos encarar isso como eu fiz na faculdade na Terra. Uma sessão de exame de cada vez. Mesmo lá atrás, se eu começasse a pensar em todos os exames que tinha que fazer, passar para obter meu diploma, só para começar de volta para o meu mestrado, eu entraria em uma profunda depressão. A lembrança o fez estremecer. Então,
Vamos nos concentrar no presente. Estou verde. E quanto a Nana? Ela é a única pessoa com um núcleo de mana ciano claro. Nascer com esse talento. Ela é realmente impressionante. Há mais alguém talentoso na vila? Lee tinha que estar ciente da possível concorrência. Não. O garoto doente que o Lark trouxe tinha um núcleo do mana amarelo brilhante. Mas não acho que ele more perto. Lee suspirou. Toda essa informação o dominando por tantos anos. Ele se iludiu pensando que era especial, mais forte do que qualquer outra pessoa. Agora ele se sentia como o sapo proverbial no poço, finalmente descobrindo a vastidão do mar. Chega de bobagens. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar duro. Nada que vale a pena ter vem fácil. Lit e Solus continuaram praticando juntos o ano todo, ficando cada vez mais próximos como gêmeos fraternos. O aniversário de Lit era no outono, mas todas as principais atividades da vila seriam suspensas até a próxima primavera. Como a oferta de Nana era substituir a escola pública de 2 anos por um aprendizado, Lee também teve que esperar até a primavera para começar sua educação mágica. No final do inverno, o tempo melhorou e os negócios entre a vila e as casas da fazenda tornaram-se cada vez mais frequentes. Graças a isso, Nana pôde informar Lita a data que ela havia marcado para iniciar seu aprendizado, confiando a mensagem a um de seus vizinhos que a procurara para curar uma ferida desagradável sofrida enquanto reparava o telhado. Quando chegou o dia, Lita acordou cedo, determinado a manter sua rotina de limpar a casa e Edicília antes de ir para a vila. A caçadora havia feito tanto por ele que Lita considerava a tia uma mesquinha e irritante que faria acordos fraudulentos, mas uma tia, no entanto. Naquela manhã, a casa estava em tumulto. Todos os seus entes queridos estavam tão entusiasmados com a ideia de ter um futuro mago na família, que mal conseguiam tomar o café da manhã, gastando todo o tempo e energia dando conselhos óbvios e indesejados. Não se atrase. É melhor ficar um pouco mais cedo do que tarde. Seja obediente e respeitoso. Nana está lhe dando uma grande chance. A razão pela qual todos estavam no limite era que, apesar de considerarem o primeiro dia de vital importância, Lee tinha que ir sozinho à vila. A casa precisava urgentemente de reparos e, com a falta de Urpal, eles precisavam de todas as mãos no convés para cuidar também dos campos e dos animais. Lit não se importava. Era apenas uma caminhada de 30 minutos que ele havia feito inúmeras vezes. Raz e Elina, no entanto, sentiram que estavam abandonando o filho em sua hora de necessidade. Lit saiu correndo de casa, para escapar daquela enxurrada de preocupações. Ele estava muito calmo com o aprendizado, não era seu primeiro rodeio, afinal. Mas eles conseguiram deixá-lo nervoso como um adolescente em seu primeiro encontro. Depois de terminar as tarefas na casa de Celia e receber o pagamento habitual, Lito olhou inquieto para o sol. Droga, ainda não está amanhecendo. E aqui estava eu, estremecendo de medo. Ainda tenho muito tempo. Lit caminhou rapidamente em direção à vila, esperando que, ao chegar, Nana já estivesse ao menos aberta. Chegar tão cedo para chamar por ela teria sido bastante embaraçoso. Quando ele chegou no meio do caminho, Lit notou algo estranho. Havia um cavaleiro parado na beira da estrada. Já era incomum encontrar um estranho tão cedo, mas o que realmente o alarmou foi que o homem não estava se mexendo. Quem quer que fosse, ele estava claramente em patrulha. Assim que o cavaleiro notou Lit, ele apitou debaixo da camisa, emitindo um som agudo. Lit continuou avançando, mas lentamente, pronto para reagir a qualquer momento. Logo o batedor se juntou a outros 4 cavaleiros, e eles começaram a trotar em direção a Lit em uma formação de ponta de flecha. Lit parou de se mover, com muitos feitiços à mão. Garoto, você é Lit, filho de Raz e Elina, disse o cavaleiro no ponto. Ele era um homem de meia idade, com cabelos e olhos castanhos. Ele tinha bigodes perfeitamente aparados, e tudo, desde sua postura ereta até seu tom de comando, o identificava como um militar de algum tipo. Olhando atentamente, todos os cavaleiros tinham a mesma vibração, marchando perfeitamente alinhados. No entanto, usavam roupas casuais, camisas brancas sobre calças de couro. Não é um pouco mais cedo para sair sem a jaqueta de couro correspondente? Lit pensou. A menos que, obviamente, eles precisem evitar mostrar insígnias domésticas. Quem é você, senhor? Minha mãe sempre me diz que não devo falar com estranhos. Lit decidiu parar por um tempo, enquanto ele e Solus procuravam nos arredores à procura de vigias ou possíveis reforços ainda escondidos. Eu percebo apenas 5 homens humanos, força física acima da média, núcleos de mana vermelho escuro. Solus relatou. Era a mesma coisa que Lit havia determinado usando a visão da vida, mas 4 olhos eram melhores que 2. Eu faço as perguntas,
Garoto, você é o Lit que deveria começar seu aprendizado hoje. Lit fez uma careta. Quem enviou esse músculo contratado? Sabe muito sobre mim. Eu sou. Lit retorceu ferozmente. E não é da sua conta. Estou aqui para lhe dar um conselho amigável, filho. Hoje você está se sentindo muito doente. E é melhor você voltar para casa e ficar na cama o dia todo. A raiva de Lit começou a crescer e ele não se importou em escondê-la. Estou me sentindo perfeitamente bem, obrigado. Agora vá. Os 5 homens baixaram as mãos para as armas penduradas em seus cintos, as rédeas mantidas prontas para o ataque. Última chance, garoto. Volte agora. Eu sei que você tem uma casa tão bonita e uma mãe tão bonita. Sem mencionar 2 irmãs lindas prontas para serem tomadas. Seria realmente triste se algo ruim lhes acontecesse. Lit lançou uma aura de intenção de matar tão poderosa que os cavalos deram um passo atrás. Os pelos do pescoço dos cavaleiros subiram repentinamente. Queria jogar de maneira agradável e lenta, mas mudei de ideia. Com um movimento da mão direita, 5 lâminas de vento atingiram as pernas dos cavalos, fazendo-os gemer de dor enquanto desabavam de lado. Agora você não pode mais recuar. O homem de bigodes e o braço direito conseguiram desmontar com um rolo, evitando ser esmagado pelo cavalo que caía. Os outros 3 não eram tão habilidosos. Mate-o. Vá, vá, vá. Ajoelhe-se. A voz Lit era fria. Suas palavras caíram sobre os 2 homens como pedras, fazendo-os cair instantaneamente de joelhos. A magia espiritual de Lit estava mais forte do que nunca, e ele não estava se segurando nem um pouco. Que diabos? Sargento, eu não consigo me levantar, gritou o braço direito, lutando no chão. Eu nunca permiti que você falasse ou olhasse para mim. Eu disse ajoelhe-se. Outra onda, ainda mais forte que a anterior, empurrou a cabeça em direção ao chão. Apesar de largarem as armas para absorver o impacto com as mãos, eles ainda atingem o chão com tanta força que começaram a sangrar. Muito melhor. Agora, deixe-me descartar o lixo antes de retomar nossa conversa. Lit caminhou sobre o cavaleiro mais próximo, ainda embaixo do cavalo, com a perna presa e quebrada, fazendo-o gritar e estremecer de dor. Com um aceno de mão, giraram as 2 cabeças em 180 graus, os pescoços estalando como um tronco seco jogado no fogo. Fique longe de mim, monstro! Gritou o próximo da fila, chorando em desespero. Eu sou um monstro. Você não estava pronto para queimar uma casa cheia de inocentes, para matar uma criança de apenas 8 anos? Sem esperar pela resposta, Lit apertou o punho, distorcendo a cabeça do homem antes de fazê-lo implodir como uma noz. Por favor, não é minha culpa. Tenha piedade. Eu estava apenas seguindo ordens, disse um jovem loiro e bonito tentando libertar sua perna presa. Apenas seguindo ordens. Eu poderia lhe dar uma palestra sobre as muitas atrocidades que homens como você fizeram com essa desculpa. Mas veja bem, eu sou o mesmo. Estou apenas seguindo ordens também. Minhas para ser preciso. Um raio atingiu o cavalo e o cavaleiro, transformando-os em uma pira, gritando em agonia. Lit voltou para os homens ajoelhados. Eles ainda estavam lutando para escapar de seu controle. Seus rostos empalidecem como fantasmas, rangendo os dentes enquanto exercem cada grama de força. Eu sinto muito. Lit disse com um sorriso querubim, deixando-os levantar a cabeça. Mas meu feitiço mestre de marionetes não é tão simples. É preciso mais do que um toque de força e uma colher de pensamento positivo para escapar dele. Os 2 homens queriam implorar por misericórdia, mas suas bocas se recusavam a abrir. Era como se seus dentes estivessem fundidos um ao outro. Agora, tenho boas e más notícias. A má notícia é que não preciso de vocês 2. E entre o líder da manada e um lacaio, a escolha é óbvia. A boa notícia é que eu permito que você fale. Últimas palavras. Por favor, não. Acabei de me casar. Precisava do prêmio em dinheiro do meu senhor. Minha esposa está esperando um filho. Não podia perder minha posição. Lit emitiu uma risada cruel e sem alegria. Teremos que concordar em discordar. Você diz esposa, mas tudo o que posso ouvir é viúva. Lit colocou a mão esquerda na cabeça do homem, transformando-o em um bloco de gelo. Ele caiu no chão, quebrando em incontáveis estilhaços de ossos, pele e matéria cerebral. O homem de bigode começou a vomitar incontrolavelmente, mas sua boca ainda estava fechada. Um pouco de vômito conseguiu escapar de seu nariz. O resto ele foi forçado a engoli-lo repetidamente, para evitar choques. Lit levantou a mão, fazendo o homem com bigodes flutuar no ar de cabeça para baixo, para poder observá-lo diretamente nos olhos. E agora? Você tem apenas 2 opções. Você pode me dizer o que eu quero e morrer sem sofrer muito. Ou você pode continuar resistindo,
sofrendo com dor e agonia inimagináveis antes de me dizer o que eu quero saber. Você tem livre-arbítrio depois de tudo. Capítulo 21. Verdade. Com essas palavras, o homem fortaleceu sua determinação, recuperando a coragem digna de um soldado que havia visto a morte nos olhos muitas vezes no campo de batalha. Quando Lich permitiu que lhe falasse, ele não tinha mais medo. Sou cavaleiro. Minha honra está com meu senhor. Nunca trairei sua confiança, seu vira-lata imundo. Oh meu Deus, você é tão prestativo. Graças ao seu amigo lá, eu já sabia que havia um lorde por trás da emboscada. Mas pensei que você era apenas mercenário. Você está me dizendo que é um cavaleiro de verdade? Talvez a guarda pessoal dele. Percebendo seu erro, o cavaleiro mordeu a língua, literalmente, tentando morrer antes de deixar qualquer outra coisa escapar pela boca. TSK, não tão rápido. Lich congelou no lugar novamente, forçando os dentes para longe da língua antes de curá-la com magia de luz. Você é muito mais burro do que parece. Lich nunca parava de sorrir, conversando com Ellie com a calma de uma maneira coletiva que uma mãe usaria com uma criança pequena. Eu vou explicar isso para você. Nem mesmo a morte pode te salvar de mim. Eu posso desmontá-lo, peça por peça, e depois colocá-lo de volta, como fantoche de carne que você é. Os olhos de Lich perderam qualquer vestígio de humanidade. Sua voz exalava apenas ódio e raiva. Mas se é dor que você quer, eu posso lhe dar muito. Lich apertou o punho e, de repente, o cavaleiro sentiu suas regiões inferiores apertadas e esmagadas, como um torno. Os olhos do cavaleiro se encheram de lágrimas. Sua boca só conseguiu emitir sons de gargarejo. Lich liberava o controle de vez em quando, dando-lhe um pouco de descanso, antes de torcer e virar a mão e as gônadas do cavaleiro. Você está pronto para conversar? O cavaleiro ainda estava com tanta dor que ele mal conseguia entender suas palavras. Não, não é um problema. Eu só queria testar minha nova e melhorada flecha de praga. Depois que um raio de escuridão atingiu o cavaleiro no peito, Lich o libertou das garras do mestre de marionetes, deixando-o cair no chão. Antes que o cavaleiro começasse a procurar sua arma, ele se viu tremendo de frio, enquanto seus dentes chocavam incontrolavelmente. 2. Ele terminou se enrolando, abraçando-se tentando encontrar um calor precioso. 3. De repente o frio se foi. O cavaleiro começou a suar. Ele se sentia terrivelmente quente, como quando fora forçado a ficar em guarda por horas sob o sol escaldante do verão. 5. Ele se sentiu sufocado, então rasgou a camisa, ofegando por ar. A garganta do cavaleiro estava tão seca que ele começou a engolir um punhado de neve, agradecendo aos deuses por seu novo alívio. 7. Então foi como se o sangue dele tivesse começado a fluir ao contrário. Todo o seu corpo estava correndo de dor. O mundo inteiro se tornou o inimigo do cavaleiro. O chão machucava sua pele, a neve sua garganta, a luz seus olhos. Não havia posição segura que ele pudesse encontrar. Ele só poderia mudar de uma tortura para outra. 9. As veias do cavaleiro estavam cheias de veneno. Sua própria saliva tinha gosto de ácido. O cavaleiro começou a vomitar incontrolavelmente, até que nada além de bile permaneceu dentro de seu intestino. 10. Pronto para conversar agora. Lich dissipou a flecha da peste usando magia de luz. Por favor, não mais. Não mais. Se você desperdiçar mais horas, vai acabar jogando do jeito deles. O cavaleiro mal estava vivo, mas pelo menos tinha um pouco de esperança. Ao suportar toda aquela tortura, ele agora tinha uma pechincha. Horas. Lich, eu matei seus soldados em 3 minutos. Apenas mais 1 minuto se passou desde que você me contou sobre sua cavalaria. Mesmo completando isso, faz 5 minutos na pior das hipóteses. De que horas você está falando? O cavaleiro ficou chocado. Isso não poderia estar certo. Ele olhou para o sol, procurando uma prova para expor aquela mentira cruel. Mas o sol ainda estava nascendo no horizonte. Deuses tenham piedade. Como toda essa dor e miséria podem durar 1 minuto? Pareceu horas. Você é realmente estúpido. Lich paralisou novamente. Faz 1 minuto a partir do momento em que você tentou morder a língua. A flecha da praga durou apenas 10 segundos. Você não me ouviu contando em voz alta. Parece que a flecha da praga distorceu seu senso de tempo. Soluz estava estudando a reação do corpo da amostra ao novo feitiço. Sua falta de mana deve ter permitido que a energia escura atingisse seu cérebro, alterando suas percepções. Lich estava nas nuvens. Era perfeito demais. Vou perguntar apenas uma segunda vez. Você está pronto para conversar? A mente do cavaleiro quebrou, esquecendo tudo sobre seus votos e sua honra. Tudo o que ele queria era que a dor parasse. Até a morte parecia atraente em comparação. Então, ele contou tudo a Lich sobre como depois de ser humilhado durante o Festival da Primavera,
Riquelme reconsiderou o valor de Nana. Ele havia entendido o quanto faltava sua preparação e decidira se tornar seu único aprendiz. Depois de levar o assunto ao pai, o Barão Tran explicou ao filho estúpido a enormidade de seu erro. Nana guardava um enorme ressentimento contra os nobres, e desde que eles começaram da pior maneira possível, implorar ou suborná-la seria inútil. A única opção disponível era tirar o concorrente de cena, esperando que Nana estivesse disposta a substituir um aluno por outro mais confiável. A razão pela qual eles emboscaram Lit foi a mesma que impediu o Barão Tran de forçar Nana a cumprir sua ordem. Ele não podia se dar ao luxo de deixá-la com raiva. Caso contrário, toda a casa dos Tran seria exterminada. Apesar do status decadente de Nana na Associação de Magos a ter despojado da maioria de seus privilégios e autoridade, ela ainda era um membro. No condado de Lustria, ela possuía uma autoridade igual, se não superior à do próprio Conde Lark, e isso significava que ela era livre para executar nobres menores como eles por capricho. Nana nem precisaria se justificar para tal ação, apenas explicar seus motivos para a associação escrevendo uma carta. Uma mera formalidade. Foi por isso que o Barão Tran enviou sua guarda pessoal em uma missão secreta. Ele enfatizou inúmeras vezes a importância de não criar confusão. Nana nunca deve suspeitar de nada. Suas ordens eram fazer com que ele deixasse seu aprendizado intimidando e ameaçando-o. Se nenhuma das opções acima funcionou, o trabalho deles era fazê-lo desaparecer sem deixar vestígios. Durante o Festival da Primavera, Nana me disse que mágicos poderosos são como nobres, mas eu nunca esperava que ela fosse realmente uma existência tão aterrorizante. Parece que minha escolha de me tornar um mago tem muito mais ramificações do que eu imaginava. Status de uma associação de nobres e até mesmo de mago. Tudo isso está me dando dor de cabeça. Agora, o que fazer com este saco de lixo? Era uma pergunta retórica, mas Solus respondeu assim mesmo. A eliminação dos corpos seria um tiro pela culatra. Se queremos fazer esse barão pagar, precisamos dos corpos e de alguma prova que o liga à emboscada. A mente de Lita sentiu. Meu mesmo pensamento exatamente. Última pergunta. Onde estão as jaquetas de couro com o brasão da família Tran? Nós deixamos eles em casa. Não podíamos permitir que ninguém nos notasse. Isso significaria complicar o barão. O cavaleiro estava apavorado. Os olhos de Lita estavam ficando pretos, brilhando com energia escura. Espere. Os apitos. Trouxemos os apitos de caça prateados que o barão nos presenteou quando juramos nossa lealdade a ele. Eles carregam o brasão de sua família também. Obrigado. Um acordo é um acordo. Lit bateu 2 vezes na cabeça do cavaleiro com flechas de gelo, matando-o sem dor. Ele então coletou todos os apitos dos cadáveres, cuidando de apagar os traços de sua magia espiritual. Esses pescoços torcidos e a cabeça implodida podem levantar muitas perguntas. Vamos cobrir nossos traços. Eu simplesmente preciso cortar o primeiro e congelar o segundo. Depois disso, Lit usou a fusão de ar para correr em direção à vila. Ser forçado a acordar Nana era agora a última de suas preocupações. Ele queria vingança. A fusão do ar permitiu que ele atingisse uma velocidade de 60 km/h, 37 mph. Então ele chegou em menos de 2 minutos, mas uma vez nos arredores da vila, ele teve que cancelar o feitiço. Não posso permitir que ninguém veja o garoto mais rápido vivo. Porra! Quero tanto esses livros. Preciso saber se a magia do espírito e da fusão é de conhecimento público ou ainda desconhecida. Não posso arriscar expor meus ases no buraco, a menos que seja uma questão de vida ou morte. Lit continuou correndo até conseguir avistar a casa de Nana à distância e, quando viu uma diligência luxuosa bem em frente à porta dela, apertou o pedal no metal. Ladinere, imploro, seja razoável. Considere a foto maior. Lit não conseguia ouvir a essa distância e, mesmo que pudesse, estava muito focado em se aproximar para prestar atenção. Solus não teve esses problemas. No ano passado, ela não havia adquirido novas habilidades, mas seus sentidos haviam se tornado muito mais aguçados. Um garoto de fazenda tem tantas coisas para cuidar. A magia é uma amante rigorosa que exige tempo e recursos. Todas as coisas que meu querido filho pode fornecer em abundância. Sinto muito, querido barão. A voz de Nana era educada, mas desprovida de calor. As mãos dela estavam apertadas com tanta força na bengala para ficarem brancas. Uma palavra de mágico é o vínculo dela. Vou esperar por Lit o dia todo, se necessário. E, na minha opinião, talento bruto e uma disposição sincera são fundamentos muito mais importantes para um mágico. Coisas que claramente faltam ao seu filho. Ou queremos fingir que suas palavras e atos rudes durante o Festival da Primavera nunca aconteceram. Posso estar velha, mas minha memória ainda não me falhou. Riquelme estava pálido como um fantasma. Até agora,
O plano de seu pai não parecia funcionar. Eles passaram a última meia hora em uma negociação unilateral. Se tudo falhasse, ele sabia que seu pai os falaria vivo. Caso não conseguisse se matricular na Academia Relâmpago Griffon, o Barão Tran havia investido inúmeros recursos para dar ao filho todos os livros e professores que ele podia pagar. A ideia de todo esse dinheiro e esforços, desperdiçados por causa da ignorância arrogante de Riquet ao lidar com o melhor mágico do condado, foi suficiente para que o barão renegasse Riquet. Agora não sejamos tão apressados, Ladiner. É normal cometer erros quando somos jovens. O importante é aprender com eles e nunca repeti-los. Sei que Riquet tem um temperamento bastante forte e peço desculpas por seu comportamento. Posso garantir que ele sente muito pelo que fez. Riquet nunca se sentiu tão humilhado. Eles continuaram falando sobre ele como se ele não estivesse lá. Também, por favor, considere que a pontualidade e a confiabilidade são muito importantes ao percorrer o caminho da magia. No entanto, não vejo esse item em nenhum lugar próximo, enquanto meu filho está bem aqui. Você não acha que talvez um garoto de fazenda não possa entender o privilégio que você está concedendo a ele? A vida na selva é muito difícil para os jovens. Receio sinceramente que seus pais não tenham tido a oportunidade ou o tempo de lhe dar uma educação adequada. Eu posso entender sua posição. Você deu a ele sua palavra e o conhecia há tanto tempo. Mas não suporto a ideia de uma oportunidade perdida em alguém que não pode lhe dar o respeito que você merece. Além disso, posso garantir que se você tomar Riquet como seu discípulo, eu a recompensarei generosamente. Sem mencionar que, caso ele tenha sido admitido na Academia Relâmpago Griffon, nunca esqueceremos sua ajuda e generosidade. Estou pronto para comprometer-me a partir de agora que, se meu filho alcançar a grandeza que ele merece, fará tudo o que estiver ao seu alcance para limpar seu nome. O que você disse? Nana bufou. Eu gostaria de dizer muitas coisas, mas não parece ser necessário. A razão pela qual você não vê é porque está olhando na direção errada. Lita é o diabinho ofegante logo atrás de você.